reteve o recurso até Continuando aqui, outro ponto citado é o déficit de vagas em creches, que na época já eram de 990 vagas e permanecem até os dias de hoje, 4 anos depois. Agora, argumentos do Tribunal de Contas sobre a folha de pagamento. Naquele ano, presidente, foram nomeados 51 servidores para cargos em comissões. Existência de 114 cargos em comissão ocupados em 31/12/2016, ou seja, no final do ano. Diante da situação financeira pela qual passava o município, é considerado que o poder executivo local encontrava-se acima do limite legal, no tocante às despesas com pessoal, considerado excessivo pelo próprio Tribunal de Contas no número de cargos comissionados ocupados. Houve majoração na quantidade de cargos em comissão ocupados, passando de 108 de dezembro de 2015 para 114 em dezembro de 2016. Houve também 7 servidores com mais de 2 vínculos públicos, situação vedada nos termos dos artigos 37 da Constituição Federal. Esse ano também, presidente, foi um ano que a própria administração pública admitiu uma transferência de 8 milhões do Fundo Municipal de Saúde para a conta geral da Prefeitura, para outros fins, que não a da saúde pública, e que só foi completada a sua devolução em 2018, apresentando notas pagas como comprovantes. Acredito até que o próprio Tribunal de Contas não teve acesso a essas transferências, pois não localizei nem nos balancetes apresentados a esse órgão. Ano também, presidente, que este mesmo tribunal chamou novamente a atenção sobre possíveis irregularidades no contrato com a concessionária de transporte público escolar, e que está até hoje aqui no nosso município com contrato emergencial. Dia 6 de novembro de 2016, uma fiscalização do Tribunal de Contas constatou que não existia nem cadastro de alunos transportados das redes do município de ensino, nem por veículo, nem por itinerário. Baseado nos números apresentados, o valor pago por aluno transportado pela empresa era de R$ 665. Isso em 2016. E hoje, em 2020, num comparativo com as vans que operam na nossa cidade, o preço médio é de R$ 200. Ano também, presidente, citado, isso é muito importante, ano também citado pela Polícia Federal, onde houveram pagamentos da empresa investigada por fraudes na merenda escolar a secretários do alto escalão, e que até foram presos para averiguação. Inclusive, presidente, um desses secretários continua na administração até os dias atuais. Ano também, presidente, que firmou contrato com uma prestadora de serviço de limpeza pública emergencialmente e que está até hoje com valores milionários, onde este e outros transferiram a folha de pagamento para terceirizados, para poder se adequar à lei da responsabilidade fiscal. Até tem um argumento citado no Tribunal de Contas, que a dispensa de licitação do contrato 226 de 2016, ela tem uma característica de situação emergencial, ocorreu por ato da própria administração, que nem promoveu o procedimento licitatório em tempo hábil, restando incomprovada a justificativa contra a ação direta. Então, presidente, olha quantos pontos que eu abordei, lendo todos os dados que eu recebi do Tribunal de Contas. E isso continua ocorrendo na nossa cidade em outros contratos, como do transporte público escolar e o próprio transporte público em Americana. Ano também, presidente, que até o ano passado aumentaram a dívida consolidada do município.
mesmo com acordos de reduções de multas, juros e parcelamentos de dívidas previdenciárias, que sempre foram as maiores e que ficarão a pagar pelas próximas administrações. Fica aí a dica para quem está aí sentado numa cadeira de vereador e quer concorrer a uma vaga a prefeito aqui na cidade Americana. Vocês vão acabar pagando as contas. Ano até, presidente, que o pagamento cronológico não foi cumprido. Isso pode até caracterizar improbidade administrativa. Ano que foi subsequente de um outro, que foi 2015, que o Tribunal de Contas relevou por conta da administração anterior e que até hoje é desculpa de tudo de ruim que acontece no nosso município. Portanto, presidente, por estes e outros motivos, o meu voto contrário ao parecer da Comissão de Finanças, que releva parecer desfavorável do Tribunal de Contas às contas da administração pública de 2016, eu sou contrário a esse parecer. E aconselho os senhores vereadores a seguir na mesma linha, pois o Tribunal de Contas do Estado deu tempo suficiente para recursos e que mesmo assim não mudou o parecer. Presidente, a situação política passa, mas as contas continuam. E quem paga é a cidade. O ano que vem, não teremos a mesma administração pública. E não sabemos ainda sobre o próprio legislativo. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador quer a palavra? Senhor presidente, a palavra. A palavra do vereador Odair Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, prazer estar aqui com todos. E neste momento importante, aí, falando da questão da prestação de contas do prefeito Omar Najjar referente ao ano de 2016. Existem alguns pontos que precisam ser levantados, pontos importantes, como, por exemplo, nós estamos discutindo um período pós-eleição atemporal. Então, antes disso, nós sabemos exatamente o que aconteceu dentro do município. Foram feitas algumas colocações, como, por exemplo, o quadro inchado. Se nós fizermos um recorte específico desse ano, sem considerar temporalidade, a situação a visão da situação ela é diferente do que realmente aconteceu. A administração, no ano de 2015, tinha mais de 400 cargos. E houve, sim, um enxugamento um pouco diferente, estou me contrapondo à fala anterior, até porque a gente está numa discussão mesmo, mas eram mais de 400 cargos. E isso foi reduzido a um número menor de 25% do existente anteriormente. Então, nós precisamos considerar essas questões. Precisamos considerar também que, nesse período, nós estávamos vivenciando um momento de uma dívida herdada de acima da casa de 1 bilhão e 300 milhões de reais, com vários serviços essenciais em atraso. E aí fica a pergunta, o que o prefeito faria? Ele deixaria esses serviços essenciais para que nós revivêssemos o que aconteceu no final de 2014, começo de 2015, ou faria o pagamento disso? Porque o que vai acabando como considerado nos aspectos negativos é o gasto excessivo no último quadrimestre. A cidade não poderia vivenciar aquilo novamente. Então, se nós considerarmos a maneira em que foi recebida a administração e a maneira em que a maneira que a administração se utilizou dos recursos existentes para poder fazer a equidade, nós vamos votar favoráveis, sim, à aprovação das contas. Até porque, é claro que o Tribunal de Contas faz os seus devidos apontamentos, mas se isso fosse findado, não precisaria passar pela Câmara dos Vereadores, e aqui na cidade, nós, enquanto representantes do poder público, aliás, da administração pública e também dos interesses da população, nós que vivenciamos e representamos a voz da população. Então, eu entendo que nós, sim, temos condição de falar muito mais próximos da realidade. O Tribunal de Contas vai apontar
tecnicamente, olha, para isso é isso, para isso é isso. Porém, nós estamos aqui sentindo na pele, acompanhando de perto o que verdadeiramente tem acontecido. Com relação aos déficits na própria educação que foram colocados, tudo bem, a gente está falando das contas de 2016, mas é importante que nós possamos ver a cronologia para saber se era a intenção de permanecer daquela forma ou não. Então, nós tínhamos ali, sim, nessa época, um déficit de vagas na casa de 990 vagas em déficit. Isso é ruim? Não, isso é péssimo. Porém, depois do recadastramento, nós temos hoje um déficit na casa de 300 vagas. Então, isso quer dizer que a administração foi assumida numa forma, e se nós nos basearmos no que aconteceu na temporalidade, nós vamos entender que houve, sim, boa vontade, que não houve dolo, e que, sim, nós não estamos estagnados. Isso é outro ponto importante. Comprometimento em folha. Nós tínhamos lá, no final, no ano de 2015, um comprometimento em folha real, porque existe o real e existe o aparente. Existe uma superestimativa, muitas vezes, da arrecadação do município, e isso nos dá uma falsa sensação de realidade. 2015, comprometimento em folha, 72%. 2016, 56,1% em dados reais. A administração poderia muito bem maquiar esses dados e poder chegar num índice abaixo dos 54%. Agora, quando existe a transparência e o comprometimento, nada mais justo do que ir de peito aberto e mostrar aquilo que realmente acontece. Então, não houve maquiagem. E hoje, nós estamos no ano de 2020, o comprometimento em folha é de 51%. Então, eu gostaria que os nossos pares avaliassem a maneira em que a cidade foi assumida e o que aconteceu passo a passo, para que nós possamos, sim, dar o nosso veredito. É claro que eu faço o encaminhamento para aprovação das contas e eu estou aqui à disposição para que a gente continue esse debate. Obrigado, presidente. Palavra, presidente. Doutor Alfredo, com a palavra. Passou a palavra para quem, presidente? Doutor Alfredo Onda. Presidente, vereadores, eu gostaria só do retorno dos senhores, se o meu áudio está ok, está todo mundo ouvindo, sem problema? Ok, Alfredo. Ok. Então, okay. Eu gostaria, veja bem, uma das coisas que nós temos que admitir enquanto vereadores, enquanto representantes da população, é que nós não temos conhecimento pleno de todas as matérias, de todas as ações. Se alguém perguntar alguma coisa para mim de engenharia, eu não vou saber responder. Ou eu recorro ao Davi Evangelista, que é meu assessor, que vai saber responder à altura, ou até posso me consultar com o Kim, com o Elton, que está aqui bem perto da gente, que são pessoas que conhecem. Se eu tiver alguma dificuldade com referência a alguma coisa na área da saúde, eu não tenho vergonha nenhuma. Eu tenho aqui o Dr. Otto Kinsui, que é o nosso amigo, está aqui perto, que todas as vezes ele nos respaldou. Em 2016, inclusive, eu sentava do lado do Dr. Otto, e toda vez que tinha alguma questão envolvendo saúde pública, eu me procurava o Dr. Otto. Então, o que acontece? Hoje nós estamos diante de um julgamento das contas do prefeito em 2016. E é um assunto altamente complexo, onde se a gente pegar apenas um dos lados para a gente analisar, nós não vamos conseguir ter uma visão exata de todo o contexto que nós somos obrigados a poder se manifestar. E fora a questão das dificuldades que nós, pessoalmente, temos, cada um tem, eu tenho a minha formação jurídica, assim como o doutor Renato Martins e outros colegas aqui. Então, eu gostaria só de começar fazendo uma correção na primeira fala do nosso amigo pessoal, Walter Amado, quando ele cita o artigo 71 da Constituição, ele não pode dizer que o Tribunal de Contas é um órgão integrante do Legislativo. Não, ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, na ação de controle externo da administração pública. Porque é o Poder Legislativo
quem é o titular do controle externo da administração pública. Se tiver alguma dúvida, é só consultar. Nós temos vários advogados aí que podem consultar. Então, o que acontece? O Tribunal de Contas, nessas condições, emite um parecer sugerindo o julgamento, né? Ele tem uma função consultiva, não deliberativa. Então, dentro desse quadro, a gente começa a analisar e a gente vê, por exemplo, que a relatora do processo, ela faz uma menção mais ou menos assim, que o Tribunal de Contas enxerga o retrato naquele exato momento. É de competência da Câmara Municipal, dos vereadores, verem o filme para entender exatamente tudo o que aconteceu durante esse período. Então, é para a gente ter um introito aqui, para ter uma ideia daquilo que nós estamos tratando. Então, o que acontece? Eu vejo o meu amigo pessoal, o vereador Walter, analisando tão somente, friamente, aquilo que chegou para nós do Tribunal de Contas. Mas ele não teve, por exemplo, na contestação feita pela gestão, pela administração pública municipal. O Dair Dias foi bastante feliz ao apontar que o governo do prefeito Omar Najjar, no mandato atemporal, no mandato tampão, como se diz, pegou a cidade com 72% de comprometimento com folha de pagamento. Então, o que acontece? Esse comprometimento, em cima da receita corrente líquida, 70,75% em dezembro de 2014, né? Ele pegou nessas condições. Conseguiu derrubar para 56,1%. Isso é um trabalho muito difícil para ser feito. E não bastasse, nos anos posteriores, ele acabou tendo que reduzir ainda mais e acabou fazendo alguma coisa que ninguém de nós gostaríamos de assistir. Não foi nessa gestão, foi posteriormente, que foi a dispensa dos funcionários probatórios que acabaram fazendo bastante falta no setor da educação. Todos nós sabemos disso, e o padre Sérgio, acho que sabe mais que todos nós, porque ele concentrou com ele todo esse trabalho de tentar reverter essa situação. E a gente lamenta, foram vários bons profissionais que a Americana acabou perdendo, tudo dentro dessa responsabilidade que existia o executivo de conseguir chegar dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, vamos lá. Só para a gente fazer, e eu não quero me estender muito mais, as condições em que a Americana, as condições em que o prefeito Omar Najjar pegou a gestão. Ausência de repasse durante os anos da gestão anterior, as instituições financeiras dos empréstimos consignados já descontados dos servidores municipais, na ordem de R$ 2.642.000, e vai por aí. Dívida perante o FGTS, R$ 11.253.000. 25 milhões com o montante da dívida contabilizada perante o INSS. Dívida com a Meriprev, 151 milhões. 70.871.000 devidos ao BNDES pelo não cumprimento do contrato firmado da obra de drenagem de urbanização da Avenida Brasil. Olha só, 70 milhões. 55.612.000 em dívida pessoal referente à folha de pagamento de servidores, estagiários, etc. e tal. Completa ausência de pagamento dos precatórios municipais. Inadimplência com as obrigações tributárias perante outros entes da federação. Orçamento superestimado em 22%. Contabilização irregular de todas as receitas e recursos repassados pelo Estado e União. Ausência do controle interno e controladoria municipal. Total descontrole com as despesas municipais. E aí nós vamos prosseguir, vamos falar e vamos discorrer a respeito de muita coisa. Tudo aquilo que o Walter levantou, o Tribunal de Contas tem apontado a nomeação de 51 servidores para cargos em comissão em 2016, né? Nós temos que levantar que a Prefeitura Municipal de Americana enfatizou que essa nomeação dos 51 servidores em cargo de comissão tratavam-se de nomeações necessárias dentro das posições de gestão e chefia de setores. E só para a gente lembrar um pouquinho mais, boa parte dos funcionários que assumiram essas condições de gestão e chefia já eram funcionários de carreira, ou seja,
poucos são aqueles que eram de extrema confiança no prefeito e que vieram de fora. A maioria eram funcionários de carreira que foram guindados à condição de chefia e de gestão. Então, nós temos aqui muita coisa que a gente acabou observando para a gente ter essa formalização de opinião a respeito daquilo que nós temos que apresentar hoje aqui, daquilo que nós temos que decidir hoje aqui. E eu gostaria de encaminhar os colegas pela aprovação das contas do prefeito Omar Najjar, contrariando o meu amigo pessoal, que eu estimo muito, o Walter Amado. Por quê? Porque senão nós vamos trazer uma enorme armadilha. E o próximo prefeito de Americana, senhores, próximo prefeito, que pode de repente ser o Walter, não sei, pode sair candidato, ele vai ter uma situação bastante parecida com essa por conta da queda abrupta da arrecadação da cidade americana por conta da pandemia. Tudo isso a gente tem que levar em consideração, porque se nós reprovarmos a conta, nós vamos estar cometendo uma injustiça sem tamanho, tão somente para marcar ponto como oposição. Eu acho que nós temos que ter, e eu falo sempre, eu repito sempre, uma questão de muita responsabilidade naquilo que nós estamos fazendo aqui. Nossa responsabilidade, principalmente para com o município de Americana. Eu teria muito mais que falar, mas eu acho que eu vou acabar sendo enfadonho e eu gostaria até de passar a oportunidade para que outros colegas pudessem falar. Muito obrigado. Palavra, presidente. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui pela internet, eu tive a oportunidade, nesses mandatos que exerci como vereador, de compor a Comissão de Finanças e Orçamento em vários biênios, e não foram poucas as contas que nós analisamos, os pareceres do Tribunal de Contas e a decisão tomada pela Câmara Municipal, que é o órgão responsável por aprovar ou reprovar as contas do prefeito. Cabe ao tribunal fazer apontamentos e emitir o seu parecer. Mas cabe, logicamente, aos vereadores, ao Legislativo Municipal, que tem conhecimento da situação local, tomar a decisão final. E eu adotei e trabalhei junto com não apenas o colega de comissão, Pedro Peol, como também a assessoria técnica da Câmara, que, diga-se de passagem, presidente, fez um brilhante trabalho, mesmo isolados aí pela pandemia, mas auxiliaram muito na elaboração desse relatório, desse parecer, e que culminou nesse decreto que eu assinei com a maior tranquilidade. E por quê? Porque o Tribunal de Contas, normalmente, neste ano de 2016, como todos os últimos anos de mandato de prefeito, eles são normalmente mais rigorosos e criteriosos, por conta de que os prefeitos tiveram 4 anos de mandato para preparar, organizar as contas, e aquele prefeito que chegou no último ano do mandato e não conseguiu atender os apontamentos do tribunal que fez durante os 3 anos anteriores, então o tribunal joga duro, vamos assim dizer, uma análise bastante rígida para aqueles prefeitos que não cumpriram. Mas que é o caso diferente do prefeito de Americana, do Omar Najjar. Todos nós, que pese que a maioria dos vereadores não estavam no exercício da vereança neste ano, mas todos acompanharam o que aconteceu com a nossa cidade. O prefeito Omar pegou o município com uma folha de pagamento superior a 70% da receita corrente líquida. Fez uma redução brutal e todos nós vamos lembrar muito bem desse momento, inclusive adotando decisões até bastante difíceis de serem tomadas, mas era preciso, e o tribunal apontava a cada análise que fazia
a necessidade de levar a folha de pagamento no máximo a 54%. E vou dizer uma coisa, o prefeito, com todas as atitudes que tomou, ele chegaria aos 54% em 2016, se não fosse a grande crise política e econômica que passou o Brasil. Todos recordam que foi o ano que aconteceu o impeachment da Dilma Rousseff. Isso afetou a economia brutalmente. Todos os investimentos pararam. Todo mundo tirou o pé do acelerador com medo do que iria acontecer, o futuro da economia do país. E a Americana não foi diferente, sofreu muito com isso. Perdeu receita, tanto é que o orçamento estava previsto num determinado valor que não foi alcançado por conta dessa crise econômica resultante aí da crise política e institucional que passou o país, né? Todos nós nos recordamos daqueles meses de incertezas, de dificuldades, enfim, porque o país passou. Que não fosse apenas isso, né? Nós tivemos também uma herança de dívidas que não vieram todas à tona no ano de 2015. Né? Por exemplo, teve uma multa que o município de Americana sofreu da Previdência Social em torno de 130 milhões de reais. Por quê? Porque a administração anterior do prefeito Omar não havia feito declarações devidas, não havia feito recolhimentos devidos, inclusive a Previdência naquela ocasião entendeu que houve uma má-fé nesse sentido e penalizou o município uma multa de 130 milhões de reais e que apareceu nessa conta aí. Por isso que fala, mas estava com déficit. Claro, apareceu uma dívida monstruosa do dia para a noite e que, diga-se de passagem, né, o prefeito recorreu, fez a defesa e quando foi no ano seguinte, de 2017, né, houve o reconhecimento de que essa dívida não deveria recair sobre o município, mas sim correr atrás daqueles gestores que praticaram a ilegalidade que havia sido apontada. Né. Quem não se recorda, né, das greves de servidores que ocorreram na cidade, do acúmulo de lixo que tinha na cidade americana por conta da greve dos servidores, da deficiência, e a greve acontecia por quê? Por atrasos no pagamento, por uma insuficiência de dar conta dos compromissos obrigatórios da prefeitura. Né? Confesso aos senhores, eu já passei por várias crises, desde nesses 40 anos de serviço público, né, com vários prefeitos, eu já vi crises das mais gigantescas. Mas aquela que nós vivemos em 2015 e, na sequência, 2016, foi muito gigantesca. Né, e eu confesso que, mais do que aprovar as contas do prefeito Omar de 2016, eu gostaria de aplaudir os resultados que ele conseguiu nessa gestão financeira. Que não é qualquer gestor que consegue tirar o município de um déficit monstruoso e já logo no ano seguinte, de 2017, fechar com superávit. Ora, e sendo que as dívidas apareciam cada dia mais. Apareciam, olha, o Ameriprev, por exemplo, uma grande dívida que a Prefeitura de Americana tinha com o Ameriprev, veio à tona no ano de 2016 e teve que ser escriturada, teve que ser incluída como uma dívida a ser paga, né, coisa que estava, até então, embaixo do tapete. Então, seria de nós
vereadores de Americana, é uma injustiça, né, dizer que o prefeito Omar fez mau uso do dinheiro público ou que não cumpriu os apontamentos do Tribunal de Contas, né? Ora, muito, até reforçando aí a boa lembrança do vereador Ondas quando citou a questão dos cargos comissionados, que a prefeitura em 2015, eu posso dizer para os senhores com conhecimento de causa, que eu fiz parte, eu assumi 2 secretarias, porque a prefeitura não tinha dinheiro para pagar salário de secretários, né? E como eu já sou servidor, o Omar me convidou, eu assumi, encarei o desafio, e me recordo que nas secretarias assumidas, nós tínhamos 137 cargos comissionados. Isso foi reduzido do dia para a noite para 3, de 137 para 3. E consegui trabalhar com isso. Agora, é claro, 2015 foi um ano dificílimo, mas à medida em que os serviços eram restabelecidos, era preciso ter um chefe de equipe, alguém que pudesse coordenar aqueles servidores que até então estavam sem um comandante, vamos dizer, daquela equipe. E bem lembrado foi que o prefeito escolheu muitos servidores de carreira e colocou eles numa função gratificada para que ele pudesse, sim, se dedicar ao exercício de uma função de comando das equipes que estavam aí prestando serviço público. Dizer que seria possível demitir ainda mais para chegar nos 54%, isso certamente colocaria um sacrifício ainda maior aos serviços que o município deve prestar à população. Então, hoje, né, a gente, olhando a situação que está hoje Americana, a gente não acredita que naquela época nós vivemos aquilo tudo e que nós conseguimos chegar hoje, né, com o DAI com superávit, fazendo investimentos. Né, o DAI, está todo mundo acompanhando tanto de obra que tem feito, reservatórios maravilhosos, né, troca de tubulação. E, claro, ainda sofremos com os problemas disso, mas é inegável o investimento que está sendo feito quando, no passado, não fazia investimento nenhum e ainda faltava dinheiro no caixa. E na prefeitura, que drenava os recursos do DAI, ainda também deixou esse déficit gigantesco para que um gestor corajoso, né, que assumiu a responsabilidade de equilibrar as finanças, pudesse fazer esse, não vou dizer milagre, mas uma gestão financeira sem precedentes, né, e que cabe a nós aqui, como vereadores, reconhecer isso, né, e aprovar as contas de 2016 do prefeito Omar Najjar. Seria uma injustiça imputar à pessoa, ao cidadão, né, uma penalidade por ele ter tido a coragem de assumir o desafio de reorganizar as finanças do município. Então, muito bem colocado que nós não podemos ver um retrato de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016. É preciso assistir um filme um pouco mais extenso, né, que nos dê a compreensão, que nós possamos aqui julgar, né, se é justo ou injusto condenar alguém
que tem feito, do ponto de vista da gestão financeira da cidade, um trabalho hercúleo e que nós podemos e certamente estaremos colhendo frutos não apenas hoje, mas no futuro. E bem lembrado, né? Este é um ano também diferente, né? Certamente o orçamento previsto que nós, vereadores, aprovamos para a cidade americana, não vai ser realidade, gente. Não pensa que o futuro é cor-de-rosa. Nós vamos passar por dificuldades, sim. Agora, nós vamos jogar a culpa em quem? Os vereadores que aprovaram o orçamento desse ano? Ou no prefeito que estimou corretamente a previsão de receita? A pandemia está aí e nós temos que entender que as coisas mudam e que os gestores devem ser condenados, sim, quando fazem mau uso do dinheiro público. Mas temos que reconhecer que não foi o caso. O prefeito Omar tem um rigor muito grande, né, e fez um trabalho aí que poucos acreditavam que seria possível. Mas hoje ainda estamos no azul, não existe mais atraso na folha de pagamento, né, os servidores têm crédito nas instituições financeiras porque os seus empréstimos consignados foram pagos, né, tem assistência no plano de saúde, enfim, tem condições de atender a população. Então, presidente, eu faço aqui um apelo aos colegas, né, para que nós relembremos esse filme, né, e vamos aqui aprovar as contas do prefeito Omar, porque eu desconheço alguém que teria condições de alcançar um resultado tão positivo diante daquele cenário tão difícil que nós vivemos 2015 e 2016. Então, eu peço um voto favorável, presidente, ao nosso parecer da Comissão de Finanças, aprovando as contas de 2016 do prefeito Omar Najjar. Fiz esse relatório, né, não é o primeiro relatório que faço e assino ele com tranquilidade. E sei que ele é o mais justo e aquele que eu peço que todos os colegas acompanhem. Obrigado, presidente. Palavra do Walter Amado. Está me ouvindo, presidente? Agora sim. Presidente, tudo isso que os vereadores falaram, o Tribunal de Contas já levou em consideração no parecer favorável nas contas de 2015 e recebeu esse mesmo pedido para as contas de 2016 e não mudou a sua postura. Nós não podemos aceitar novamente o mesmo discurso, presidente. Temos que pensar tecnicamente e não politicamente, pois, como já disse, o ano que vem tudo mudará, e até mesmo os cargos comissionados e gratificados. A competência para o julgamento das contas do Poder Executivo é realmente do Legislativo, e a competência dos tribunais de contas se resume na elaboração de pareceres que deverão servir de suportes para análise das contas nos legislativos municipais, estaduais e federais. Nós temos duas opções, presidente: votar politicamente ou tecnicamente. É uma decisão que todos terão que tomar conscientemente. Presidente, eu li um artigo agora há pouco aqui na internet. Eu não falo que é o caso de Americana nos dias de hoje, mas pode ser que nós vimos isso no passado. Este é o artigo. O problema reside na promiscuidade existente no Brasil entre os executivos e legislativos. Os executivos investem o que podem e não podem para obterem maioria nos legislativos, através dos famosos pactos de governabilidade iniciados pelo presidente Campos Salles, o famoso toma lá da cá. Nesta situação, os dois poderes são cúmplices em tudo que fazem e não há como o legislativo fiscalizar o executivo. Obrigado, presidente. Palavra, presidente.
Doutor Alfredo Onda, com a palavra. Doutor Alfredo veio aqui. Doutor Alfredo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu volto a usar a palavra. Ok? Está comigo, né, presidente? Desculpa, alguém que tinha pedido. Perfeito. Bom, eu volto a usar a palavra. Alfredo. Justamente porque quando eu tive, respondendo principalmente aquilo que o Walter estava dizendo, o Walter falou a respeito da prisão de dois dos principais assessores do prefeito Omar Ajar. Eu só vou lembrar uma coisa. A empresa em questão, a empresa Multibif, não recebeu nada daquilo que a Prefeitura Municipal de Americana devia da gestão anterior. Existe um processo que até hoje corre na Justiça. Eu não vou me alongar por conta de nós estarmos diante de um processo na Polícia Federal que está sob segredo de justiça. Mas eu só vou dizer uma coisa. A Americana não pagou um centavo para a Multibif, então não faz sentido. Eles foram presos porque teve falcatrua. Não teve falcatrua. Ok? Então é isso que seja bem importante ser frisado. E outra coisa, essa pessoa que está passando informações por Walter, aí, passou inclusive por escrito aí, essa crônica que fala da promiscuidade entre o legislativo e o executivo, é importante que a gente tenha em consideração que é o nosso dever fiscalizarmos o executivo, mas também é nossa obrigação reconhecermos quando o executivo está se esforçando e está fazendo uma gestão austera. Ok? A Constituição Federal, repito aqui diante de todos vocês, a Constituição prega que os poderes sejam independentes, porém harmônicos. É essa a nossa função. Quando a gente compreende as dificuldades do executivo e a gente acompanha e vê a boa-fé de todos os atos do executivo, a gente tem que se postar num sentido favorável. Porque se a gente for só atirar pedra, a gente não consegue fazer com que a cidade consiga ser gerida. Ok? Muito obrigado. É só isso. Palavra, presidente. Vereador Kim, com a palavra. Presidente, vereadores, sobre a questão do parecer técnico ou político, né? Eu quero dizer que o Tribunal de Contas, ele tem uma função técnica, né? Mas o apontamento que ele fez foi considerando que os prefeitos teriam tido 4 anos para colocar suas contas em ordem. Agora, apontar aquilo que, olha, você tem que chegar com a folha de pagamento em 54%, né? Era pedir o impossível numa crise econômica que a receita estava caindo. E você sabe muito bem que não tem como mudar a massa salarial do dia para a noite, principalmente no serviço público. Por quê? Porque existe demanda pública, existe servidores na saúde, servidores na educação, servidores na assistência, e que você não pode paralisar com o serviço. É preciso manter o serviço. Agora, há de se analisar que foi sofrido manter esses serviços, precisando reduzir a folha de pagamento de 70 e tantos % para 56% que chegou em 2016. 70 e pouco estava em 2015, né? E 2016 chegou a 56. E esse 56 só não foi 54 por conta da crise econômica que não realizou o orçamento previsto, que estava previsto e aprovado pela Câmara, era uma estimativa factível na economia da maneira como vinha acontecendo. Infelizmente, houve a crise econômica e não foi possível. Então, o nosso voto aqui, o nosso parecer, é um parecer de quem conhece a realidade americana,
quem entende que nós precisamos estimular e dar condições para que os gestores continuem realizando um bom trabalho com eficiência, e essa é a análise técnica de quem entende que não dava para tirar leite de pedra, para fazer mais do que foi feito para poder enquadrar a folha de pagamento ou diminuir o déficit orçamentário numa crise econômica e que a cada dia apareciam novas surpresas, como, por exemplo, a multa de 130 milhões de reais que caiu no colo do prefeito em 2016. E somente em 2017 é que esse débito foi reconsiderado pelo governo. É só, presidente. Obrigado. Com a palavra novamente, Senhor presidente, só para finalizar a minha fala, presidente, sobre o que o Kim acabou de falar sobre a redução na folha de pagamento, se a gente, se qualquer um fizer uma pesquisa para verificar o que abaixou na folha de pagamento e o que acrescentou em contratos de prestações de serviços terceirizadas, você vai ver que houve apenas uma adequação da folha de pagamento na lei da responsabilidade fiscal, mas que as despesas permanecem mesmo que terceirizadas. Obrigado, senhor presidente. a palavra do Odair Dias. Senhor presidente, só retomando aí um pouquinho a nossa fala, eu vejo da seguinte forma: existe uma discussão do tecnicamente versus politicamente colocada pelo nosso amigo, companheiro Walter. Eu entendo, eu respeito, mas o que eu digo é o seguinte: o próprio Tribunal de Contas, o que é que ele faz? Ele faz um pente fino e faz os apontamentos. O Tribunal de Contas não é o dono da verdade. Ele faz, olha, aqui entendemos que aqui você está errado, ele não é deliberativo, entendemos que aqui você precisa melhorar, e aquilo que está bom, ele não vai dizer nada. Ótimo. Cabe ressaltar, quando a gente fala do politicamente e tecnicamente, nem todas as pessoas que compõem o Tribunal de Contas são concursadas. Ali, vou fazer uma pergunta. Será que existe alguma indicação? Eu acredito que sim. Por um outro lado, eu não questiono a qualidade profissional de quem está lá. Então, essa discussão da política versus técnica, nós estamos num ambiente político, nós fazemos, o que o prefeito faz? Ele faz políticas públicas e tem que existir a política, sim. O que não pode existir é a politicagem. Coisa que o nosso prefeito, isso eu posso falar, por ter acompanhado de perto durante um bom período, não tem politicagem ali, por parte do prefeito. Há outras questões levantadas, têm que ser tratadas na justiça, e que a justiça seja feita. Se nós não acreditarmos na justiça, se nós não acreditarmos nos órgãos e nos profissionais que estão ali representando cada um dos setores, fecha a casinha, fecha tudo e vai embora. Não é nem do Brasil, é do planeta, porque isso acontece no mundo inteiro. Mas existe, sim, a questão de considerarmos a realidade. E reitero, a Câmara não pode se furtar da sua responsabilidade de julgar essas contas. Somos nós que estamos no dia a dia, somos nós que ouvimos a população, não é o Tribunal de Contas que ouve. Somos nós que temos o feeling de que se está sendo feito algo corretamente ou não. E cabe a cada um de nós, estando em 2016 na administração ou não, e tenho certeza que nenhum dos 19 aqui estava em outra cidade ou outro planeta e apareceu aqui só em 2017. Até porque ninguém passa a ser representante da população de uma hora para outra. Todos que estão aqui, de alguma forma, representavam a sociedade. Fosse na comunidade, fosse num segmento religioso, todo mundo estava ali já representando, sofrendo as consequências do que foi herdado. Então, cabe agora a não se furtar, até porque, se nós estamos aqui, nós representamos muitas outras pessoas. Então, nós não podemos, e quando fala de política,
A Câmara tem que tomar muito cuidado para não ser politiqueira e tentar travar uma batalha para promover algumas pessoas ou um segmento e deixar o povo com a brocha na mão. E digo mais, as contas de 2020, desse ano, que nem fecharam, elas vão fechar lá 31 de dezembro, elas terão grande dificuldade. Na análise do pente fino, provavelmente, muita coisa vai ficar a desejar. Olha o que é que nós estamos vivenciando. Como foi bem colocado pelo Kim, olha o que nós vivenciamos em 2016. Então, nós precisamos considerar isso. Eu reitero o pedido pelo voto favorável, sim, porque nós não podemos fazer vista grossa para a americana que nós encontramos em 2015 e a americana que está gradativamente voltando nos eixos em 2020. Obrigado, senhor presidente, estou à disposição. Mais algum já gostaria de fazer uso da palavra? Encerrada a discussão em votação. Os favoráveis ao projeto de decreto legislativo número 12 de 2020, enviem sim, os contrários, não.
O Daí está faltando o seu e-mail, por gentileza. O Daí o seu e-mail. Presidente, eu encaminhei meu e-mail para Juliana Nandim, né? Já foi encaminhado. Vamos ver. O Daí, nós recebemos um e-mail de informação de presença. Do projeto não, né? Do projeto ainda não veio a resposta. E se você recebeu o e-mail do projeto, responde sim ou não. Viu, senhor presidente? Eu acabei de votar sim, mas foram 2 e-mails para ela. Mas meu voto é sim, viu? Ok. Vamos aguardar um minutinho só. Perfeito. Vamos aguardar sim. O Daí não chegou o e-mail ainda, deve estar algum problema na internet. Proclama seu voto novamente, por favor, no áudio. Ok, presidente. Estou encaminhando novamente. O Daí, por favor. O seu áudio, Daí, não deu para ouvir direito, por gentileza. Eu disse que vou encaminhar o e-mail para Juliana novamente. Ok. Só um instante. Perfeito. O presidente pediu para você falar o voto aqui novamente para que fique registrado caso o e-mail não chegue, Odair. Ok. Voto sim, Kim. Voto sim, presidente. Ok. Encerrada a votação. Alfredo Ondas,
sim. Geraldo Fanali, sim. Walter Amado, não. Juninho Dias, sim. Kim, sim. Léo da Padaria, sim. Luiz da Roda Bem, sim. Maria Giovana, não. Marcelo Mestre, não. Odir Demarque, sim. Otto Kinsui, sim. Odair Dias, sim. Rafael Macris, sim. Renato Martins, sim. Professor Padre Sérgio, não. Tiago Brock, sim. Tiago Martins, sim. Wagner Malheiro, sim. Wellington Rezende, sim. O projeto de decreto legislativo número 12 de 2020 foi aprovado por 15 votos favoráveis e 4 contrários. Ninguém versou. Encerrada a votação. Não havendo mais nenhum projeto para ser votado, dou por encerrada a ordem do dia. Sob a proteção de Deus, encerro a presente sessão. Tenham todos uma excelente tarde. Obrigado, boa tarde para o senhor também, presidente, para todos os colegas aí. Boa tarde, gente. Um abraço. Tchau, tchau.